quero te ouvir, Kaique Silva. Mas se você vier... tem eleição no final do ano no São Paulo, né? Sim. Tá, só pra eu saber, pra eu formular aqui a minha ideia. Não porque temos candidatos ainda. eu ouvi uma declaração de que o Macis não vai ser eleito, não quer. Não. Então não tem o mínimo sentido partir dele querer, né, carimbar a gestão dele e trocar de técnico, sendo que ele não vai ficar até o final do ano. Só vai ficar... Então, essa pra mim já tiro de lado. Não é Essa possível é uma contratação do Rui. que o São Paulo vá falar, carimbou a gestão do Macis, com essa troca, o cara não vai ficar... Então não é isso, posso ficar tranquilo. Não, é contratação do Rui. do executivo Boa do futebol. tarde, seja muito bem-vindo Abraço, e Lelê. take your time. É isso. Abraço pra você, pra todo mundo da bancada, pra quem nos acompanha. Eu achei, inclusive, que 10 dias sem jogos, né, do São Paulo, eu ia ter um clima mais tranquilo, né, um clima mais ameno. Mas foi totalmente do contrário. O São Paulo demite o Hernan Crespo. O que se entende no São Paulo é que havia um distanciamento muito grande entre a realidade daquilo que o clube enxergava e do que o Crespo enxergava. A declaração dele, inclusive, para a entrevista que vai ao ar na ESPN, também foi uma declaração que ele disse, inclusive, que ele não seria campeão. O próximo técnico talvez seria campeão. E ele reafirmou novamente sobre a importância dos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí isso não pegou bem. Algumas outras declarações ao longo da passagem dele também acabaram não pegando tão bem, enfim. E aí aconteceu esse distanciamento grande de pensamentos, né? Divergências internas. E agora Roger Machado é o novo técnico de São Paulo. Chegou hoje ao aeroporto de Congonhas, estive lá. Pegamos, inclusive, a palavra dele. A gente pode chamar, inclusive, né, Lelê? Claro, comentar um pouco mais sobre o Roger. Claro, vamos lá. Vamos ouvir, portanto, o novo técnico do São Paulo, que deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Para a alegria de Guilherme Lage Company. Já assinou o contrato, inclusive, nas últimas horas. O São Paulo não tinha assinatura eletrônica, né? Porque a ideia era assinar ontem. Mas não tinha assinatura eletrônica. Tem que assinar por aquele aplicativo do governo lá pra tá mas ruim, não pagaram? Não mas pagaram é agora, fácil, sabia? Depois que você aprende. Não, mas dá um Você vê como o São Paulo parou né? no tempo, né? Aí o Roger chegou hoje para poder assinar. E ainda hoje, o treino acontece às 4 da tarde. O treino de hoje acontece às 4 da tarde. Por volta de uma... Já com o Roger. Por volta de umas 6, 6 e meia ele deve ser apresentado. Ou seja, vou ter que ficar aqui ao longo do dia para poder depois ir pro CT para receber o Roger Machado e para a coletiva dele. Não tem muito tempo lá, o Muricy tirou uma selfie e tinha um 486 do lado atrás dele, pô. Só rodava jogo da cobrinha. Tava atrás do... Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Né? Porra. Até em cima Não tem disso muito que tempo que o Kaique falou sobre essa declaração do Crespo, que devem ter avisado ele muito provavelmente que não caiu bem quando ele fala que o São Paulo ia brigar pelos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, e ele repetiu então mais uma vez no programa. Ele soube isso pelo Macis na final da Copinha e o Rafinha na apresentação dele. O Rafinha, quando chega na apresentação do próprio Rafinha, ele fala sobre isso indignado com essa declaração. Então ele já sabia que não tinha caído bem, ele falou de novo. Mas tudo bem, eu respeito a opinião dele, eu concordo com ele inclusive, mas tudo bem. É que é proibido falar a verdade no São Paulo agora, Renata. É isso. A realidade ela tem que ser... Bom, como muitas coisas lá dentro que eram escondidas e a gente não sabia. Né? O Luiz Gustavo também não falou que falou depois do 6x0 do Fluminense? O próprio Rui deu uma entrevista dizendo que ele chegou no Luiz Gustavo e disse que a declaração não foi. É que o São Paulo era referência, não esqueço até hoje. Não esqueçam disso. O executivo disse, o especialista disse que o São Paulo é uma referência. É proibido falar a verdade, gente. Agora, com relação à chegada do Roger... Que sentido é uma referência? O que muitas pessoas estão confundindo, de repente, é a influência também do Rafinha. O Rafinha ouviu boas referências de quem trabalhou no Grêmio com o Roger e também trabalhou com o Rafinha no próprio Grêmio. Rui Costa, basicamente. O Rui Costa foi o fator decisivo para a contratação, mas o Rafinha também ouviu boas referências de outras pessoas próximas. A conversa que eles tiveram ontem por telefone foi muito boa, a vontade do Roger em assumir o projeto. O Rui foi fator decisivo. Agora, o Rafinha não chegou a trabalhar com o Roger Machado lá no Grêmio. Ele trabalhou com o Thiago Nunes, trabalhou com o Felipão, trabalhou com o Renato Gaúcho, mas com o Roger não. Então muita gente estava tentando colocar, inclusive, na conta do Rafinha, que tem um fator decisivo, mas a participação é bem menor do que a do Rui Costa. O Roger tá com boa vontade de aceitar o projeto. Olha que tocou o telefone, cara. Ele tocou o telefone, ele deu um pulo na cama, deu um... Pega. Exato. Alô, oi, peraí, não, sem sinal, corre. Ninguém chamava o cara pra nada, de repente aparece o São Paulo e chama, cara. Vamos ouvir, portanto, o Roger Machado? Só sobre o que o Kaique falou, o Rafinha pode fazer o esforço que ele quiser. A demissão tá muito na conta dele. Ah, não, mas não fui eu, porque é o Rui. A vinda do Roger também. Rafinha participou. Sim. Tá na sua conta, Rafinha. Tá na sua conta. Ontem eles falaram por telefone. E se der certo, beleza. Maravilha, parabéns.
Mas se não der certo, e não se esqueçam, o Crespo queria colocar um objetivo mais realista. A questão dos 45 pontos. Como é que o Corinthians foi campeão paulista e brasileiro com o Carille? Falando que era a quarta força. Qual que é uma posição boa de você estar no futebol brasileiro com tanto de pressão? É bom você estar com essa... Todo mundo te olhar. Se você... Aquela frase, né, de prego que se destaca é martelado. Todo mundo vai visar quem no Brasileirão? Palmeiras, Flamengo. Se você tem convicção no seu trabalho, se você acredita no seu futebol ali internamente, faça o seu trabalho diariamente, vai pra campo quietinho. São Paulo tá ali, do lado do Palmeiras, por enquanto no Brasileiro. Ninguém dando nada, ia ser goleado pelo Flamengo em casa na primeira rodada, ganhou de virada. Segue nessa. Não. Tem que ser pavãozão. Nós somos o São Paulo Futebol Clube, clube grande, nós vamos lutar por título. Então tá bom. Então agora, Rafinha e Rui Costa, tá na sua conta. Tá na conta de vocês. Ou esse time luta por título na temporada, como vocês não aceitaram que o Crespo falasse diferente, ou então o fracasso é de vocês, porque vocês escolheram o treinador. Concordo 100%. Vem cá, deixa eu trocar sua pilha. Você tá muito... Eu tô esperando, na verdade, o Kaique ainda nem jogou a palavra do Roger Machado. Ontem, ele tá cansado. Mas você tá sem pilha, eu vou trocar sua pilha. Aí vamos ouvir o Machado, ele não concluiu ainda. Traz aquelas 4 pilhas grandes. Coitado, não conseguiu concluir ainda. Aquelas bem grandonas que eu vou trocar no Ivan. Não deixei ele concluir. Não deixou ele falar, você é a carga. Então vai, termina aí. Coitado, não conseguiu falar. E eu falo a hora que eu quiser também. Termina, olha só, termina o seu pensamento pro Kaique depois chamar o Roger Machado, então. Porque o Kaique precisa explicar se internamente... É isso, se internamente a apuração... Se a apuração é pra falar sobre a saída do Crespo, também tem apuração pra chegada do Roger Machado, quero saber. Roger Machado fala, vamos lá, então, bora. A minha sensação é de muita felicidade, muita alegria, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo, né? E estou muito motivado, né? Estamos todos muito motivados com essa oportunidade para fazer um grande trabalho. Roger, você pega o time na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o que isso já pode ser um adianto para o seu trabalho? Não, é importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato e não tão boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade a um trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas. Roger, a gente sabe que pela grandeza do São Paulo a pressão existe ao natural, né, para poder assumir um grande clube, mas eu queria que você falasse sobre a sensação de poder trabalhar novamente com o Rui, esse convite que foi feito, esses primeiros contatos. É por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, né? Porque, né, eu já conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos, né? Eu tenho certeza, né, e sei a magnitude da experiência, né, que eu estou começando agora, mas eu me sinto plenamente preparado, né? E tenho certeza que a torcida, né, ela vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos. Ô Roger, eu queria que você mandasse um recado para a torcida do São Paulo agora na sua chegada, sua primeira palavra como treinador do time. O que eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube ela é muito grande, né? Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, né? Eu sei do momento que eu chego no clube, né? Eu sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos. Valeu, gente. Obrigado, atenção e compreensão. Aí, ó. Legal, hein, Kaique? Tá aí a palavra do novo comandante do São Paulo, Roger Machado. E o que você perguntou, Ivan? Se você... bastidores da contratação também? Foi o único nome colocado em pauta. Claro que é barato. Porque, na verdade, assim, eu vou olhar pelo caminho inverso, tá? Eu acho que foi exatamente o que aconteceu com o Jardim e o Felipe Luiz. Roger, é o seguinte. Topa. É verdade, pequenas diagonais, tá? Topa. E aí, Crespo, a questão, a diferença é tchau. A seguinte, a diferença, o que aconteceu no Flamengo foi absurdo, tá? Porque saiu um treinador extremamente vitorioso, né? Então, não faz sentido algum. Se o São Paulo buscar um já com outro empregado. Se o São Paulo tira o Crespo, independentemente dos motivos, e traz um treinador, independente também da posição na tabela de classificação, que pra muita gente é ilusória, tá? E traz um treinador que é extremamente vitorioso, você vai olhar, você não vai entender num primeiro momento, mas opa, tá chegando um treinador que é
casca grossa. Que é bom. É bom. É bom. Esse vai mexer. Tem um molho, tem um esse vai molho. mexer, a mobilização vai ser diferente. Opa, chegou o cara. É bom? Não é essa a sensação que a diretoria do São É Paulo passa ao contratar o Roger Machado. Qual foi o último trabalho do Roger Machado que o credencia a treinar o São Paulo neste momento? Então, para mim existe uma questão financeira, certo? O São Paulo não tem grandes opções no mercado. Começando do começo. Vamos lá. Desde o ano passado a gente ouve que a situação do Crespo não era confortável com os atletas, tá? Como outros treinadores também não tiveram. O Luciano, eu acabei de perguntar pro Kaique aqui fora do ar. O Luciano foi acusado de estar minando o trabalho de um treinador recentemente. Eu não me lembro se era o Zubeldia. Ele teve uma questão com o Rogério, não Talvez teve? o Rogério também. Hein, Kaique? Eu não lembro do Rogério, sinceramente. Eu não lembro se era o Rogério. Eu não lembro se era o Zubeldia também. Mas eu lembro que ele respondeu a respeito desse assunto. Então, quando o Guilherme fala, e fala muito bem a respeito dessa responsabilidade que o Rui Costa chama, e o Rafinha também, ao tirar o Crespo, eu acho que a gente tem que incluir também os líderes do grupo. Porque se o grupo abraça o treinador, evidentemente que a diretoria não vai mexer. Mas dá pra excluir dois, né, Ivan? Das referências dá pra excluir duas, né? O Luciano e o Caleri. Que se comportaram de uma maneira diferente Agora, nas redes deram um sociais. apoio pro Luciano Caleri e apoio Bobadilha público. também. A única isso. coisa que eu contesto é o seguinte: com ou sem o apoio dos jogadores, o time é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Certo? Certo. Com ou gostando ou não do treinador, o time é vice-líder. Então, assim, eu discuto o time. Se o São Paulo decide pela troca de treinador no final do ano passado, nenhum E problema. depois da eliminação contra o Palmeiras no Paulistão? Eu acho que ali o time já Natural, tava, normal. o time já tava Palmeiras é mais evoluindo. E assim, pra mim, a eliminação pro Palmeiras diz muito mais sobre o comportamento dos jogadores, então, tá? concorda que não foi bola nesse momento? Não, Se nem- fosse não foi já bola. teria sido Não lá. foi bola. Vamos por eliminação. Não foi Então, bola. foi eliminado Não foi aqui, bola. eliminado Olê, não é ali. nem eles, com as versões que eles estão vazando aí pra um monte de... isso que eu tô Exato, eles não falando. falam Eles sobre não o falam resultado. de bola. Eles não falam sobre o É resultado. gosto pessoal. porque por isso que eu não posso o Rui excluir os Costa jogadores. chegou lá e falou, quero o Roger Machado. Agora, por que ele tem esse gosto pelo Roger Machado é curioso, Por né? que porque é amigo, por que eu porque não é excluo bom, os jogadores? porque, pô. Porque se tá tudo bem internamente e você vê como gestor que existe sintonia entre o grupo e a comissão técnica, você não vai mexer. Tem gente ali reclamando. E eu concordo com o Guilherme. Tem gente reclamando. Outra coisa, se é sobre as declarações do Crespo, colocando o São Paulo ou diminuindo o atual momento do Não, São Paulo, perfumaria aquela isso coisa tudo, toda, perfumaria. você vai contratar o Roger Machado? Exato, perfumaria.